Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer aqui com vocês, utilizando a ferramenta do aplicativo do Ficube, uma análise do Bitcoin. Tá? Vamos ver Day Trade e Swing Trade, vamos ver ambos, só para ficar um pouco mais claro também para quem está fazendo Day Trade. Vamos lá, gráfico diário. Primeiro a gente pega aqui o modelo PVPC, que é a base do Ficube, né? O mais importante, digamos assim, de tudo que tem no Ficube é a PVPC. Acima de 3 linhas verdes, proibido vender nesse caso. Pensando no gráfico diário, tá? Às vezes a gente vai ter algumas outras coisas em outros tempos gráficos. Não dá para ter muita informação só usando o PVPC, a gente só sabe que se o preço volta aqui para PV2, faz um pivô de alta, é uma compra nova para a gente, tá? Ou até mesmo PV3, faz um pivô de alta, é uma compra nova para a gente. Igual já aconteceu aqui atrás. Então, tranquilo quanto a isso. O PVPC ele mostra isso, né? 3 linhas verdes alinhadas numericamente para cima, PV1, PV2, PV3, proibido vender. A gente vai pensar em compras. Então, em se tratando de swing trade, vamos pensar em compras. Ah, mas eu tenho que comprar agora? Não. Por quê? Simplesmente a gente não tem nenhum tipo de suporte aqui nesse gráfico diário para mostrar para a gente para comprar, tá bom? Então a gente espera ele voltar para uma condição melhor. Então aqui a região dos 50 mil é uma boa região para pensar em compras, ok? Vamos ver mais a fundo? Então a gente puxa aqui, ó. Não tenho 4 horas que eu uso, que geralmente eu adoro usar 4 horas, é muito bom. Mas vamos então para o mais próximo aqui, que é os 120 minutos. Bom, como é que tá então PVPC nos 120 minutos? Consolidação, né? Abaixo de 2 linhas verdes e tem uma linha vermelha aqui no caminho. Então a gente está consolidado, pressionando de lado. O topo maior foi aqui, já fez um fundo aqui, ó, e está no meio do caminho, certo? Ainda está acima do PV3. Então, ainda podemos pensar em compras, né, dentro dessa região toda, ok? Vamos ter que olhar as BIMAs, vamos ter que olhar o ROC para entender uma condição mais favorável para estar fazendo essa compra. Tá? Mas, vocês observem aqui atrás, ó, por exemplo, que o preço rejeitando PC1, né, rejeitando o proibido comprar 1, é uma coisa interessante. Tá? Só observando o PVPC, tá, gente? Sem olhar MIMA, sem olhar nada. Ou voltar até o PV3 também pode se tornar interessante. Eu gostaria de ver o preço fazendo, não só batendo no PV3 e subindo um pouquinho, não. Mas batendo, subindo, fazendo pullback, depois fazendo um teste de fundo, aí sim, aí pode gerar uma boa compra. Tá? Eu gosto sempre de ter certeza do movimento. Ao invés de ficar só, né, bateu aqui, então vou comprar. Aí ele faz mais um fundo aqui. Aí não é legal. Tá bom? Vamos olhar mais a fundo então, já que a gente está falando de swing trade. Vou voltar para o gráfico diário aqui. Vamos pegar um modelo. Tem 2 modelos que eu gosto de usar. Eu vou pegar um que é um pouco mais simples. Esse BO1. Esse modelo ele mostra níveis de consolidação e os seus respectivos alvos. Tá? E também, para complementar, tem o nosso MIMA ROC aqui embaixo, que já vai facilitar bastante. Então ele é bem simplesinho, só PVPC, MIMA com, MIMA ROC. A gente consegue observar aqui que o topo novo que o preço fez no diário já foi um topo com não tanta força assim, né, quanto o anterior. Tá? Então já dá para observar isso. E o último topo que o preço fez já foi um topo com divergência. Né? Já não é um cenário que eu goste para estar comprando, vamos com calma aí. E se tivesse 2 topos, digamos, com essa divergência, para mim já era um sinal inclusive até de reversão. Bom, com relação às consolidações. Essa consolidação roxa aqui é uma consolidação mais simples. Consolidação 17, né? MIMA 17. Então, assim, ela dá alguns alvos para a gente aqui embaixo, que o preço pode acabar chegando.
Mas é muito fácil romper uma consolidação 17. Tá? Geralmente o preço vai para a consolidação 17 e 34 só para dar aquela respirada. Depois ele volta a seguir a tendência. Então vocês observam aqui mais atrás que o preço foi até a consolidação 17 e rompeu. Depois veio de novo, deu uma respirada, consolidou um pouco e rompeu de novo. Tá? Atualmente a gente não tem consolidação no gráfico diário. A gente ainda está em tendência normal. Mas, como eu olhei lá no H2, que pode ser que caia um pouco mais, etc., para a gente já ficar esperto, ó, quando a gente começa a traçar o movimento do preço, observe que ele volta a entrar numa consolidação. Se ele cair mais aqui, até a região que eu falei para vocês que pode dar uma boa compra, ó, consolidação 34 já entra em evidência aqui. Então, por isso que eu gosto de ter certeza. Aqui eu preferia fazer um fundo duplo e começar a fazer topos e fundos ascendentes para a gente poder pensar em um rompimento de topo depois. Tá? Isso vai dar aqui embaixo, ó, vai dar aquele setup que eu falo para vocês sempre de 17 e 34 sozinhos abaixo de zero, ou só o 17 abaixo de zero, dependendo da força do movimento. Igual deu aqui atrás uma compra. Tá? Então esse é o cenário ideal. Ok? Vamos olhar no H2 como é que está essa questão do Mimacon, da consolidação, ver se está simples ou não. Vamos puxar aqui então 120 minutos. Aqui, ó, 120 minutos já não é um gráfico que me agrada para compras. Tá? A gente sabe que acima de 3 linhas verdes, proibido vender e tudo mais. Só que inclusive se você tem operações abertas, quando você tem um leque 72 para baixo, você já encerra. Então você já não mantém suas operações, certo? Então agora, nas últimas 8 horas, o preço inclusive ganhou resistência 144. Dupla resistência 144, que pode levar o preço para um primeiro alvo aqui dos 50 mil, que é exatamente o que a gente está buscando. A gente está querendo muito isso, né? O preço cai aqui até a região de 50 mil. Ou podendo até levar o preço para 38, 39 mais ou menos. Tá? Não é para se assustar, claro, com essas coisas. Ah, meu Deus, vai chegar a 39. Não, a gente não sabe de nada. Pode acontecer notícia do nada de que a Tesla comprou mais 1 bilhão em Bitcoin, o preço disparar, tudo pode acontecer. Por isso que a gente precisa só se basear na melhor região possível para estar comprando, ok? Então, o preço voltando, despencando aqui nesse momento, ó, vai ter um fundo horizontal aqui, né? Ele vai dar uma seguradinha, ó, já cai abaixo de PC1, pode acabar assim indo até o alvo. Aqui ele começando a subir um pouco, fazer, né, topos e fundos ascendentes novamente, dando uma segurada, é bem interessante para a gente poder estar pensando em comprar, ok? Nessa região aqui é muito bom. Tá? Vamos ver um outro cenário? Eu quero ver, não só, esse aqui é muito simples de entender, é muito fácil com Mimacon, eu gosto bastante de usar ele. Às vezes eu estou olhando alguns ativos, vou passando um por um, só usando Mimacon e PVPC, para ver se está numa boa região para compra ou não, como é que está o cenário. É muito interessante. Eu quero mostrar para vocês também esse outro aqui, ó, BO2. O BO2 ele é um pouco mais complexo, né? Porque ele mostra não só os níveis de consolidação e alvo, mas ele também mostra como que está as outras mimas em relação a esse cenário todo. Tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Né? Vamos para o gráfico diário primeiro. Começar do maior sempre, né? Verificar a tendência. Então dá para ver que está maravilhoso. Né? O Bitcoin está subindo muito bem, está indo tudo tranquilo. A única coisa que não é legal observar é quando o MIMA 17 e 34 começam a andar juntas muito tempo. Né? Elas começam a andar juntas. Em vez de estarem afastando, igual a gente observa aqui nas outras MIMAs, ó, desde quando começou o leque, cada vez ficando mais longe uma da outra.
que é muito bom para dar força para o preço subir. Tá? Agora, quando você tem 17 e 34 andando juntos, aí pode ser que em breve, né, a gente tenha um rompimento aqui. Tá? Aí entra em consolidação. Vejam que a consolidação 17, que a gente observou antes, dá um alvo 7,2 ou pode chegar até um alvo 1,44. Tá? É possível, mas pode não ser provável. Ok? Então essa região ainda é muito interessante para a gente. Tá? Vamos ver no H2 para ficar um pouco mais claro. Aqui no H2 a gente tem o seguinte cenário já com essas minas. O preço fez topo novo, ok? Aqui atrás já dá para ver que ele estava andando cada vez com as minas mais próximas, né? Minas mais próximas. Teve a queda. Isso aqui é uma consolidação pura. Tá? Olha isso. Todas as minas extremamente afuniladas. Isso é um perigo gigantesco para estar operando. Tá? Então não caiam no papo do pessoal que fala, vai subir, vocês não estão enxergando a alta aqui? Como é que vocês não estão enxergando a alta? Isso aqui não é alta, isso aqui é uma consolidação. Então não adianta falar que vai subir ou que vai cair. O problema é que todo mundo que fala que vai subir e todo mundo que fala que vai cair tem 50% de chance de acerto, né? Se o cara erra, ele fica quietinho. Se o cara acerta, ele começa a falar para todo mundo e vira o novo guru, né, do mercado financeiro. Todo mundo fala, nossa, esse cara acertou mesmo, né? Está subindo mesmo. Então isso é bobagem, tá, gente? Não caiam nessa. Façam a própria análise de vocês e observem o cenário como um todo. Isso aqui é horrível para operar. Não entrem em operações aqui. Tudo pode acontecer, você vai tomar muita violinada. Olha isso aqui, tanto de violinada que o pessoal deve ter tomado já. Não mexe, porque é muito fácil você, a partir daqui, você criar um leque, tanto para cima quanto para baixo. É muito, muito fácil. Tá? No caso, está começando a criar um leque para baixo. E é o leque que forma. Tá? Então tomem cuidado com isso. Essa ideia do pessoal, tá subindo, vocês não estão vendo que tá subindo. Não cai nessa não, que é bobagem. Não sabe o que tá falando. Bom, com relação ao cenário atual, olhando um pouco mais a fundo, né? Não me agrada nem um pouco pensar em fazer compras ou coisa desse tipo, tá? Ainda estou mais seguro, ainda vou pensar mais em ver o preço caindo. Pode fazer um zigue-zague, pode cair direto, o pessoal entrar em pânico, o que quer que seja. Mas me agrada muito mais esse cenário. Aqui, a gente não vai comprar quando bater aqui no suporte. Tá? Por quê? Porque aqui a gente já tem linha vermelha. Linha vermelha é proibido comprar. Não vamos comprar nesse cenário. Então a gente vai ter que superar essa linha vermelha, ok? Aí tá permitido fazer compras. Tá? Só superando a linha vermelha, se mantendo acima dela. Eu particularmente, o que eu faço? Eu gosto de observar o preço ganhando suporte. Né? É mais interessante. Então, ó, pode ver aqui, ó, duplo suporte, 17, quem sabe um 34, né? O preço subindo um pouco mais, vagarosamente, pode ser mais interessante. O 34 só vai vir aqui em cima, o que é um pouco preocupante até. Então, com relação a risco-recompensa, é mais interessante realmente aqui atrás, quando ele ganha 17. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que pensar num risco e recompensa que vá no máximo até aqui. Até 7,2, 1,44, até essa linha verde aqui. Não pode passar disso. Então, enquanto eu estou arriscando aqui, meu stop abaixo do fundo anterior e tudo mais, tem que ter pelo menos 3 vezes essa distância aqui, tá? Aliás, tem que ser pelo menos 3 vezes menor do que essa distância aqui. Porque senão não vale a pena entrar. Por isso que o preço fazendo um zigue-zague aqui ascendente, 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 e ganha um
34, nossa, ganhou mais suporte, que maravilha e tal, é legal. Mas olha o quão perto a gente está de 7.2 e 144. Para mim já não vale a pena. Tá? Então não pode perder essa região aqui, caso o preço venha despencar. Segurar aqui em PV3, essa região com mínima 610 no H2 e supere a linha vermelha. Não caiam também na ideia de que bateu aqui no suporte, tem que comprar. Não. Por quê? O preço pode fazer um pullback maravilhoso aqui, ele pode fazer isso aqui tudo e depois ele tem que testar fundo. Acabou de fazer um fundo novo, então o preço precisa testar o fundo. Tá? Nesse caso, ele vai voltar para testar o fundo. Ou ele vai segurar antes e vai continuar subindo, maravilha. Ou ele pode acabar rompendo. É super normal isso. Então não cai nessa de que bateu no suporte tem que comprar, bateu na resistência tem que vender. Esperem pivôs serem formados, esperem testes de fundo, não tenham pressa. Esse é um mercado que tira o dinheiro dos impacientes e entrega o dinheiro para os pacientes. Tá? Então não tenham pressa nas suas escolhas. Bom, esse é o cenário, gráfico muito, muito feio. Né? Não me agrada em nada esse gráfico, ganhamos mais resistência aqui. Não tem como ganhar mais suporte no momento. Não tem como. Então a gente só está ganhando mais resistência a cada hora que passa. Claro que, igual eu falei para vocês antes, tudo pode acontecer. Esse é o cenário que a gente está observando agora, certo? E a gente vai se basear nas operações com base nesse cenário. Então, o que vai acontecer daqui para frente é o mercado que vai decidir. Eu vou fazer algum tipo de compra, né, pensando que a gente está acima de linhas verdes, principalmente no diário, quando o preço me der uma segurança maior. Tá? Agora, se por um acaso o mercado dispara daqui do nada, a gente vai ter que mudar o nosso cenário. A gente vai ter que esperar pivôs de alta acima de linhas verdes, né? A gente sabe como que funciona esse tipo de operação. É muito simples, muito tranquilo de operar, quando o preço está em tendência forte. Okay? Bom, uma coisa que ajuda também nesse cenário com relação à reversão de preço é observar as divergências no ROC. Como assim? Bom, vamos lá. O preço caiu, vamos supor que ele tem uma queda direta aqui. Tá? Só estou dando um exemplo. E aí ele faz um pullback. Vamos ver aqui até 17 mais ou menos. E aí eu vou mostrar o seguinte para vocês. Vou mostrar aqui um fundo novo. Faz de conta que o preço fez um fundo novo. Tá vendo? Um fundo menor que o anterior. Depois um pullback. Isso aqui já gera uma divergência positiva no ROC. Olha aqui o ROC, fundo mais alto, e aqui no preço, fundo mais baixo. Tá? Isso já gera uma divergência no ROC. Isso quer dizer que este fundo aqui, este último fundo, está com perda de força. Ok? E isso é interessante para a gente. Tá? Pode ser o início, quem sabe, de uma reversão. É legal quando você tem duas divergências. Quando você tem duas divergências, aí é mais interessante ainda. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor mais um fundo, mais uma divergência. Preço totalmente sem força na queda. Tá? Aí, espere ele começar a fazer topos e fundos ascendentes. Aí é interessante, isso aqui é muito, muito bom para estar operando. Fazer uma entrada depois dessas duas divergências, o preço começando a fazer topos e fundos ascendentes. Perfeito, é uma excelente entrada. Tá? Bom, com relação a swing trade é isso. Vamos olhar o cenário para o day trade, só para não passar batido. E ver o que vocês acham aqui. Bom, para day trade então, vamos para H1. Day trade, qual que é o nosso cenário aqui? Já vou direto nesse modelo que eu estou usando, tá? O Bull 2. Dupla resistência 305, abaixo de mínimas importantes.
Não tá muito para compra não, né? E nem para venda. Por que nem para venda? Simplesmente porque a gente está acima de PV3. Então, por mais que eu fale para vocês que pode cair mais, acima de PV3 aqui no H1, não dá para vender, porque o preço pode acabar segurando aqui, tá? Então, para day trade, eu prefiro nem operar. Tá numa consolidação muito feia. Se o preço cai um pouco mais aqui, ó, e rompe esse PV3, ele vai ter um leque muito bonito, duas linhas vermelhas, que vai jogar a gente lá para baixo. É muito positivo nesse caso, tá? Aí dá para abrir uma venda. Antes disso, não dá para operar. Consolidação muito feia, gráfico horrível. Busque outro ativo para operar, porque não vale a pena. Não vou nem olhar então 30, 15 minutos, porque não faz sentido, já que não dá para operar. Ok? Bom, é isso, pessoal. Foi só uma ideia para vocês verem como que está o Bitcoin. Usando essa ferramenta aqui, né, o aplicativo do Ficube. Muito bom, muito simples de mexer nele. Ele tem inclusive retração dinâmica, projeção dinâmica, que são ferramentas que mostram para a gente também onde a gente tem bons níveis de suporte e de resistência, né? Então mostra aqui suporte 34, 17, a gente ganhando, quem sabe, mais resistência futuramente também, tá? Então ele mostra boas regiões, ok? Aqui aos 50 mil a gente vai ter o suporte 34, tá? Então vai ajudar a gente aqui nesse sentido, ok? E também tem a projeção dinâmica. Projeção é para a gente ver alvos. Então, ó, no movimento de alta que o Bitcoin vem fazendo, a gente atingiu um alvo aqui, né? 618, atingiu o alvo e agora está sofrendo um pouco de resistência. Então, se ele cai aí até os 50 mil, começa a fazer topos e fundos ascendentes, então a gente já sabe para onde ele vai. 80 mil é o alvo dele. Tá? Então, é muito bom para enxergar alvos com relação a essa projeção dinâmica. Se o preço começa a fazer topos e fundos descendentes, a gente vai começar a enxergar alvos para baixo também, ó, tá vendo? Mas como não é o caso, a gente tem mimas alinhadas para cima, tá uma tendência de alta muito forte e tudo mais, então não faz nem sentido pensar em venda. Em relação ao swing trade, tá, gente? Que eu tô falando agora. Não faz nenhum sentido, ok? Bom, é isso. Vou subir o vídeo aqui para vocês. Espero que gostem. Fique claro para vocês o cenário do Bitcoin hoje. Hoje é dia 22 de março, 2h30 da tarde. Tá? Só para vocês se situarem no horário do gráfico aqui. Um abraço.